Graça e paz a todos vocês que estão aí nos assistindo, nos acompanhando pelas redes sociais. Que Deus os abençoe grandemente nesse dia. Que a paz de Deus, que o doce consolo do Espírito possa ser com cada um de vocês aí no seu lar, no aconchego do lar de vocês. Amém? Eu quero que você rapidamente aí abra na sua casa a palavra em Mateus, capítulo de número 11. Nós faremos a leitura do versículo 25 ao versículo 30. Amém? Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, verso do 25 ao 30. Louvado seja o nome do Senhor neste dia, engrandecido para sempre é o nome daquele que é rei e domina sobre tudo e todos. Amém? Vamos à leitura. Diz assim: naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. E agora aqui o fragmento principal do texto no qual nós trabalharemos essa noite. Venham a mim, ou vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Em outras versões, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, louvo o teu santo nome, por este dia, pela essa maravilhosa oportunidade de poder ministrar, Pai, a tua palavra. Peço que o teu Espírito fale por mim, fala diretamente ao coração dos meus irmãos, que o Senhor visite as casas neste momento e que o Senhor possa tocar, que a instrumentalidade da tua palavra, da verdade, possa adentrar, Pai, cada lar agora e trabalhar nos corações, no nome de Jesus. É o que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Meus amados queridos, essa mensagem de hoje ela está intitulada em O Convite. É um nome que, se você for procurar essa mensagem, um monte de mensagem está com esse nome mesmo, O Convite, né? Mas nada melhor, uma relação do texto com o tema, tem essa palavra. Jesus, ele nos convida a viver algo com Ele. Mas nos dias de hoje, eu não estou falando do momento atual, desse momento, desse estado, mas se você pegar aí de alguns anos para trás, sabe, por vezes nós nos pegamos e pensando em coisas, subitamente, como é difícil a caminhada cristã, como não tem sido fácil, e nos atrapalhamos no perseverar nessa desafiadora jornada. Para mim não é diferente, também passo pelas mesmas dificuldades. Somos surpreendidos e desgastados, o cansaço bate, o desânimo, a desesperança, e muitas vezes nos sentimos pequenos, fracos, diminuídos, desqualificados por uma imposição da sociedade materialista, que é egoísta, ambiciosa para o seu próprio bem, autossuficiente, uma sociedade que não teme a Deus e a sua palavra, tampouco serve às necessidades de outrem, e para piorar, inferioriza e oprime as pessoas. Muitas vezes nós temos nos sentido dessa maneira, é uma grande verdade. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? O fato maior é que existem muitas injustiças no mundo hoje. De outrora, elas existem também. Nos levam ao cansaço profundo. Os impactos são tão desgastantes e sobrecarregam a nossa caminhada que se torna cada dia difícil. Existem, infelizmente, vários tipos de injustiça no mundo. E todas elas expressam algum sentido, elas não estão aí à toa. Elas afetam diretamente a vida das pessoas e minam a expectativa de uma vida promissora.
Como não é possível apontar todas, eu fiz aqui uma busca e vou discorrer sobre algumas delas que afetam mais as pessoas. E a primeira é egoísmo. O egoísta, ele busca excessivamente a realização dos seus desejos, empenhando sua vida para satisfazer seus próprios interesses, sem considerar os de Deus e os dos outros. E para piorar, as atitudes egoístas, elas revelam outros vícios associados, que eu quero falar e discorrer sobre eles aqui. O primeiro deles é a ganância. O egoísta quer sempre mais e mais para si e para aquilo ou aqueles que lhe interessam. O resto é insignificante para ele. O orgulho também é um vício que está atrelado diretamente ao egoísmo. Tem a tendência de exaltar-se a si mesmo. O egoísmo conduz ao orgulho, pois promove o desejo de louvor e reconhecimento alheio, além de gerar autoelogio, autoadulação e autoadoração. Ostentação. Busca transparecer algo que não é verdadeiro ou real. Causar uma boa impressão é sempre melhor, causa uma boa impressão, é sempre melhor que revelar a realidade, né? Jesus, ele, ali em Mateus, no capítulo 23, no verso 27 e 28, ele combate os fariseus ali e fala assim, vocês, por fora, têm uma boa aparência, mas por dentro é como um sepulcro caiado, está podre e cheio de coisas ruins. Em continuidade, a cobiça. Ao ambicionar tem sempre, a cobiça, ao ambicionar tem sempre o melhor em detrimento dos outros. O egoísta inveja e almeja o que lhe não pertence. Em consequência vem também a falsidade. O egoísta engana-se a si mesmo e aos outros, pois desconsidera a verdade de Deus e a confiança em Cristo, tornando-se no centro da sua atenção, tornando-se o centro da sua atenção. E o seu próprio bem é sempre o bem supremo, e não o do Senhor ou do reino de Deus. E os dois últimos, pretensão, que é a presunção, né? Todos, inclusive Deus, devem servir e ceder aos interesses do egoísta. É muito triste. Idolatria, para fechar o raciocínio. O homem egoísta faz de si mesmo o seu Deus. Ele ama mais a si mesmo do que os outros, superando até mesmo o seu amor pelo amor do próprio Deus. Todos esses vícios, e aqui muitos outros, não quero cunhar que são todos aqui, né? Existem muitos outros, são desdobramentos de um coração egoísta. Mas que um sentimento ou característica da personalidade de alguém, a Bíblia nos alerta deste mal e dessa propensão natural. Por que propensão natural? Porque, infelizmente, pela hereditariedade de Adão, o ser humano já nasce com isso. E somente no segundo Adão, que é Cristo Jesus, nós podemos ser libertos de todas essas coisas. Em Provérbios 18:1 diz assim: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Diga de passagem, alguém disse aí, eu li esse tempo atrás, que ninguém faz nada sozinho, não é verdade? Para construir uma família você precisa de um cônjuge. E para a família crescer você precisa de filhos. A igreja, para ser igreja, a igreja orgânica precisa de um corpo. Então ninguém constrói nada sozinho. Filipenses 2:3 ainda fala: não faça nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildade, considere os outros superiores a vocês mesmos. Amém? Uma outra injustiça que está muito presente no meio de nós, e ela é muito recorrente, é a rejeição. A rejeição é uma das feridas emocionais mais comuns nos dias de hoje. A sensação de ser rejeitado assemelha-se ao ser jogado na lata do lixo da vida. É algo que nos machuca e deixa marcas que perseguem o indivíduo ao longo dos anos. Condenam a um estado permanente de medo, tristeza e isolamento. Pode ter origem de diversas situações: convivência familiar, escola, amizades, trabalho, relação amorosa e por aí vai. Basicamente, a rejeição nasce em situações de decepção, especialmente com pessoas valiosas para nós, nas quais nos sentimos desvalorizados, injustiçados, como se não se importasse, como os nossos sentimentos
nem reconhecesse os nossos próprios esforços. E para não ser diferente, existe uma pessoa que foi mais injustiçada e desprezada que Cristo. Como diz em Isaías 53, versículo 3, que diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, em algumas versões experimentado nos trabalhos, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Uma vez eu vi um pregador falando a respeito, estudioso da palavra, que quando nós olhávamos para Jesus, a gente não via parecer e nem formosura, e por isso os homens não olhavam para ele. Ele era rejeitado, e naquela época as pessoas viam ele como uma pessoa indigna pela aparência. A única diferença é que quando ele abria a boca para falar, as coisas mudavam, com autoridade dada do céu. Então, saiba que você que foi rejeitado, você não é o único. Todo mundo passa por um processo de rejeição, infelizmente, nas nossas vidas. Mas uma injustiça é ingratidão. Segundo algumas definições, a que eu achei mais interessante, é característica de uma pessoa estéril. É como você plantasse uma semente em terra árida, não vai voltar nada para você. Então, uma pessoa ingrata é semelhante a essa ilustração aqui. É uma pessoa que não corresponde à expectativa de outro. Graças a Deus, tudo que temos recebido de origem no amor de Deus, no seu cuidado para conosco, é o próprio Senhor que nos dá. Mas quando nós somos ingratos, nós demonstramos ingratidão para com o nosso Deus. Olha que coisa. Então, como diz lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17 e 18, não digas, pois no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Porque Tiago 1,17 ele vai responder, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então não adianta, a participação de Deus na nossa vida, a participação do Espírito na nossa vida, ela é fundamental para o nosso crescimento, para que nós sejamos abençoados. Se não fosse o favor de Deus, seríamos como aqueles leprosos, lembra dos 10 leprosos? A palavra de Deus diz que os 10 receberam a bênção de Deus, todos eles foram curados, contudo a Bíblia diz que apenas um voltou. Olha que interessante, voltou um samaritano, apenas o samaritano voltou. Aquele homem considerou ser prioridade agradecer a quem lhe tinha beneficiado. Infelizmente, em nossa sociedade, a gratidão é uma virtude e uma virtude rara. Amém? E para fechar o raciocínio aqui das injustiças que estão aí à solta no mundo, o pecado. Simplesmente assim, porque o pecado nos separa de Deus e nos tira da livre comunhão com o Pai Celestial. Isso é o mais sério de tudo, ao meu ver. Isaías 59, 1,2, um versículo muito conhecido, né? Que ele diz assim: eis que minha mão não está encolhida para que não possa salvar, nem meus ouvidos surdos para não poder ouvir, mas os vossos pecados fazem separação. Eu acredito que estar momentaneamente separado de Deus é uma coisa, mas viver a eternidade separada de Deus, não dá nem para pensar a respeito disso. Pois bem, meu amado, minha amada, contudo, mesmo que estamos sujeitos a todas essas injustiças, inseridos nesse contexto que é inevitável, não tem jeito, não tem como fugir, todavia, há um lugar de descanso em Deus. É isso que consola o meu coração e me faz me alegrar nesse momento. Há um consolo e há um descanso em Deus, um propósito para o aflito e o deleite para a alma abatida. Sabe o que é interessante? Sempre esteve diante de nós, o acesso é rápido e fácil, conforto garantido em Cristo para todos aqueles que creem e se achegam a Ele. Se trata de um convite que é feito sem cerimônias, sem apontamentos, porque o importante nisso tudo é você mesmo, é você que vai ter um encontro com Cristo e Ele certamente mudará o estado da sua vida. E não importa se a sua caminhada já é de muitos anos,
se você está vivendo o primeiro amor, ou se você ainda nem se voltou totalmente para Cristo, está ainda tentando decidir isso, o mais importante é que Jesus lhe faz um convite nesse dia e quer ter com você. Amém? Então vamos entrar agora diretamente no texto, para a gente ganhar tempo. Primeiro de tudo, vinde a mim. A perícope no qual a gente vai falar agora, se trata desse convite maravilhoso de Cristo. Jesus diz assim: vinde a mim. Esse convite é dirigido a todas as pessoas indistintamente. Está em aberto para aqueles que estão cansados e sobrecarregados com o peso das injustiças, peso do pecado ou o peso do legalismo. Esse convite não é discutir sobre Cristo, mas para um encontro com Cristo. Não é uma religião, não é moralidade, não é um rito religioso, não é caridade, nem misticismo, não é fuga da realidade. É um encontro com aquele que é a vida, a paz, a alegria e a salvação. É para a eternidade, desfrutar de uma vida aqui, mesmo com as nossas dificuldades, todas as nossas lutas, as circunstâncias, mas vivemos de fé em fé, de vitória em vitória, em Cristo Jesus nosso Senhor. Segundo, uma experiência com Cristo, está no mesmo verso: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há milhares e milhares de pessoas que são controladas pelo pecado, isso é bem verdade. Vive sob a opressão do medo, do vício, do pecado. São aprisionadas pelo próprio pecado. Todos vós que estáis cansados, é muito comum a gente sentar assim numa roda entre os irmãos, muitas vezes: irmão, eu estou sobrecarregado, estou muito cansado nos dias atuais, porque a gente sabe que exigem inúmeras coisas no dia a dia, que é trabalho, é você administrar certas situações dentro da sua casa. Então as demandas são muitas, e isso não é só apenas um cansaço físico. Se fosse assim, apenas uma boa noite de sono, bem dormida, resolveria, você já acorda no outro dia, pronto para a labuta. Mas é um cansaço que muitas vezes, por vezes, trabalha na parte do intelecto, no emocional, e adentra a parte do espiritual também. Nós sabemos que a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue. Existe um mundo espiritual militando contra as nossas vidas, tentando nos tirar da presença de Deus, mas nós não podemos sucumbir a isso. A tendência natural do ser humano é se curvar diante dessas situações. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, eles têm o poder de abrir a porta do quarto da sua casa, ajoelhar e clamar lá na sua delegacia, falar: Senhor, me ajuda, me dá força, recobrar ânimo. Então, eu vejo que o pecado tem tirado e tem ceifado muitas pessoas de permanecer no caminho, na presença de Deus. O pecado, ele cansa, o pecado, ele é um fardo, o pecado destrói as pessoas, o pecado é um fardo esmagador. Muitas pessoas não aguentam mais conviver com seus vícios, são escravos, são cativas, estão carregando o peso cruel nas costas. O peso do pecado para aqueles que são oprimidos. Quando vamos a Jesus, encontramos descanso para a nossa alma. Jesus oferece não apenas descanso espiritual, mas descanso físico, mental e emocional. Ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha vos dou. Olha só o que ele está dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz. Essa paz mesmo que você pensou que excede o entendimento, é essa que está adentrando o seu lar, que é aquilo que você atender de todo o seu coração e tomar paz, tomar posse, é essa paz que você vai usufruir dela. Então, meus amados e queridos, servir a Cristo, independente das coisas que vêm acontecendo à nossa volta, também imprime o sentido de comprometer-se com Jesus. No versículo 29, a gente percebe essa característica, né? Ele diz assim: relembre que Jesus foi um carpinteiro em Nazaré. Certamente ele fez muitas cangas para colocar debaixo do jugo dos animais, né, de trabalho.
Ao usar essa metáfora, Jesus está nos falando sobre duas coisas, para submetermos a duas coisas. Primeiro, aceitar um relacionamento com Cristo. Versículo 29 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo, para aqueles que não sabem, é uma peça feita de madeira utilizada para unir dois bois, para que andem juntamente enquanto puxam o arado ou uma carroça. Conhecido também como uma canga ou junta de bois. É muito comum algumas versões apresentar canga ou junta de bois, tá? E no sentido figurado, significa submissão, obediência e sujeição. Então, um relacionamento com Cristo imprime o sentido de estar submisso, estar em obediência, em sujeição a Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas há muitas pessoas que buscam se deleitar nos benefícios do Evangelho, mas sem compromisso de um estreito relacionamento com Cristo. Eles desejam conhecer a paz, o perdão, o poder, os propósitos em suas vidas, mas não querem compromisso com Jesus. Eles não entendem que não há cristianismo sem compromisso com Jesus. Aquele que se une com o Senhor torna-se um só em espírito com Ele. Tomar o jugo de Cristo é uma profunda experiência. Passa a ser a escravidão, só que a escravidão de Cristo nos liberta. É diferente, é totalmente diferente dessa escravidão do mundo. A escravidão do mundo nos aprisiona e sempre nos leva para um caminho tenebroso, um caminho escuro. Nos leva para as masmorras da vida, infelizmente. Mas com Cristo é diferente. O jugo de Cristo é o sinal da liberdade. Quanto mais escravo de Cristo você é, mais livre você se sente. Amém? Quando você toma o jugo de Cristo, você conhece a paz com Deus e a paz de Deus. Tomar o jugo de Cristo é tornar-se discípulo. Você sabe que o discípulo, ele se volta ao seu mestre e atende a todos os conselhos e ensinamentos. E hoje que existe de pessoas, discípulos vivendo autonomamente, falando, é muito comum. As pessoas são ensinadas, mas não querem receber o ensinamento. A partir daquele momento viram as costas e fazem aquilo que bem lhe apraz, aquilo que querem. Em conseguinte, aí no texto, assumir uma responsabilidade com Cristo é o segundo. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo fala também do serviço sobre o senhorio de Cristo. Hoje, quando se fala em serviço na igreja, as pessoas estão pulando fora. Não obstante, apresentam toda sorte de desculpa para não poder servir. É muito triste, mas servir a Cristo é um privilégio. Pois bem, o Senhor deseja que nós estejamos ligados a Ele no serviço do reino de Deus. É o desejo do Senhor, senão Ele não teria ali escolhido os 12. Em Marcos 16, no versículo 20, diz assim: os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor, olha só, o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Neste apelo evangelístico de Jesus, há não somente um convite dirigido ao coração, mas pode ser visto como obrigação dirigida à vontade, mas também uma educação dirigida à nossa mente. Em consequência, o desafio de Jesus e o aprendizado. Sabe que vir a Jesus e tomar sobre nós o jugo é algo que acontece quando cremos, mas o aprendizado ele é um processo. Quanto mais nós aprendemos de Cristo, mais nos desfrutamos da paz. Quanto mais se cresce na sua palavra, na comunhão com Cristo, mais se desfruta dessa paz. Dando continuidade ao texto, no versículo 29, nós devemos aprender de Cristo. Este não é um aprendizado meramente acadêmico. Sabe, eu me recordo quando eu fui para o seminário, tinha muita dificuldade, até hoje tem muitas dificuldades para entender as Sagradas Escrituras, até porque
Ali tem muitas revelações, e se você não estudar, algumas coisas ficam ali como interrogações. Mas eu lembro quando eu fui estudar, foi por um chamado do próprio Deus na minha vida. E aquele dia eu me alegrei muito e glorifiquei, porque não era por uma emoção, porque outras pessoas estavam se inscrevendo no seminário. Eu me recordo que eu estava numa reunião da superintendência, ali na Paz Leme, no Brasil para Cristo, e de repente anunciaram que havia um seminário teológico ali naquele local, o IBBC, e quando falou aquilo, sabe, meu coração queimou. Eu falei, eu preciso aprender, eu quero aprender mais de Deus, eu necessito, eu quero conhecê-lo. E aí, eu falei assim, não, eu não vou também sair me matriculando e depois não dar continuidade. Mas eu abaixei a cabeça no momento que estava sendo pregada a mensagem, e falei assim com Deus, falei, Senhor, se for da Tua vontade que eu faça, para a Tua glória, o Senhor vai confirmar isso no meu coração. Eu lembro que eu fiz essa singela, essa humilde oração, e levantei ali os olhos, estava sendo pregado sobre Gideão, no capítulo 6, naquele verso, varão valoroso, o Senhor é contigo, sabe, e aquela palavra, de repente, o pregador, ele parou a mensagem e falou assim, olha, para você que cogitou aí em seu coração, se é para você fazer o seminário teológico, vai agora fazer inscrição. Ali eu entendi, porque eu nunca fiz uma oração tão sincera e tão cuidadosa, e ali, aquilo me rendeu muitas e muitas alegrias, porque eu comecei a crescer em Cristo. Tenho muito ainda que crescer, mas como eu me alegrava a cada dia que eu participava das aulas, porque era algo se descortinando para mim, e aquilo me trouxe benefício para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para as pessoas que caminham comigo, porque Deus é poderoso para fazer grandes coisas, amém, igreja? Isso que nós devemos esperar. Então o ensino de Cristo é algo maravilhoso na nossa vida. Como eu disse, não é um estudo acadêmico, mas é algo que somos convidados a aprender mais de Deus. Devemos buscar essa intimidade com Jesus, como João buscou. Diz que Jesus, assim, ele colocava, e a palavra até que é uma palavra interessante, diz que ele auscultava, ou ao escutar, o pulsar do coração de Jesus. O auscultar, ele imprime um sentido totalmente diferente, de você parar ali e observar coisas, que se você só ouvisse, passariam. Mas quando você coloca, você percebe a velocidade do batimento, se bate o coração forte ou fraco, e você começa a perceber situações adversas. E essas situações adversas é o que Cristo quer fazer com a gente no discipulado pessoal. Ele quer se revelar a nós, Ele quer falar conosco no íntimo. Então isso é para você desfrutar. Devemos aprender sobre a humildade de Cristo. A palavra humilde também significa como o chão. Olha, humildade como o chão. Interessante isso, né? Isso significa curvar-se até chegar aos pés de alguém. Ser humilde é fazer como Maria, que se assentava aos pés de Jesus, se sentava para poder aprender. E ela escolheu o quê? A melhor parte. Amém? Em consequência do texto, no versículo 29, ainda olha quantas coisas, né? Nós devemos descansar em Cristo. E eu quero fechar a mensagem com isso. A gente escuta muito aí, você tem que descansar, você tem que esperar em Deus, descansar nele. Mas como que é isso? Quanto mais nós aprendemos de Cristo, mais estamos sujeitos a descansarmos nele. Percebe que é uma relação de pai e filho, de mestre e discípulo. O estar com Cristo o tempo todo, isso fará de nós viver uma vida de descanso. Mas isso vai cessar? Não vai cessar todos os problemas. Isso é uma notícia ruim. Mas você vai enfrentar os problemas descansando em Cristo. E lá na frente você vai triunfar. Você vai poder dizer assim: aprendi com Cristo a passar por essas dificuldades. Porque em todas essas situações que vêm se apresentando nas nossas vidas, seja qual for o tipo de problema, desde a enfermidade mais terrível, o problema mental mais terrível,
não importa qual seja, o Senhor Jesus, Ele está pronto para receber e te abençoar profundamente. E Paulo diz assim, de uma mesma forma, né, parafraseando: agora já não sou mais eu quem vive. Ele está dizendo, as minhas vontades, todos os meus títulos, tudo aquilo que as pessoas me viam aí de fora, não é e nem se compara com Cristo vivendo em mim, com Cristo sendo o Rei e Senhor sobre a minha vida, com minha vida em total domínio de Cristo. Devemos lançar não apenas a nossa ansiedade sobre Ele, mas toda a nossa vida, a nossa alma. Cristo é o nosso descanso, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa cidadela, a nossa cidade de refúgio. Amém? Que você possa fechar os seus olhos aí na sua casa, eu quero orar juntamente com você. Senhor Jesus, te louvo, Pai, pela vida da tua amada igreja, Pai, que está agora nas suas casas, estão ali com seus familiares, ó Deus. E eu quero rogar e pedir a cada um, Pai, sobre cada um deles, que a sua boa mão, que a sua paz, que o descanso, Pai, que o teu ensino, que a tua palavra, que a instrumentalidade da tua palavra possa alcançá-los, ó Deus, e abençoá-los sobremaneira, ó Deus, no nome de Jesus. Pai, não permita que ninguém fique de fora, que o Senhor alcance através, Pai, dessa palavra, o coração que está aflito, abatido, aqueles que estão com medos, Pai, aqueles que estão com as suas incertezas, ó Deus, Pai, aqueles que perderam aí até mesmo a vontade de viver, Pai, visita eles nesse exato instante, e dê a eles ânimo, Pai, a esperança possa voltar, que o Senhor toque, Pai, no profundo e no escondido, no coração de cada um deles. Tu tens poder para todas essas coisas, Pai, e por isso eu rogo ao Senhor, e peço, Pai, que a sua bondade e a sua misericórdia os abençoe grandemente, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que é Rei eterno, no nome santo e bendito de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Então, meus queridos, saiba de uma coisa: o Senhor tem um lugar de descanso para você. O Senhor é contigo. Ele não te desampara. Ele conhece todas as suas necessidades. Eu sei que estamos vivendo um momento difícil financeiro, mas Deus, antes de tudo, Ele é o grande provedor das nossas vidas. Continua sendo fiel a Ele. Continua sendo filho amado, aquele que realmente honra, e o Senhor vai te honrar e vai te abençoar, no nome de Jesus. Amém? Quero chamar o pastor Paulo aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Amém. Glória a Deus. Queridos, o convite está feito. Que palavra maravilhosa, Thiago. Deus abençoe muito a sua vida. O convite do nosso Senhor para a minha e para a sua vida como igreja está feito. Então, somente nós possamos obedecer e aprender com o nosso Senhor. Amém? Feche seus olhos aí de onde você está e vamos fazer essa oração para que nós possamos nos despedir. Amém? E que você esteja realmente, que você tenha, na verdade, uma semana abençoada no nome de Jesus. Amém? Obrigado, Senhor, por mais este momento tão importante em nossas vidas, por este momento onde nós cultuamos ao Senhor, ó Pai. Muito obrigado por este privilégio, em nome de Jesus. Continue, Deus, a nos abençoar, a abençoar toda a Tua igreja, a todos, ó Pai, que estão conectados, assistindo, ó Pai, também este culto, que o Senhor possa abençoar a vida e a família de cada um, e continue a guardar nós, ó Pai, durante toda esta semana, para a glória do Teu santo nome. Que o amor de Deus, que a graça resgatadora do nosso Senhor Jesus, que o doce consolo do Espírito Santo seja com a minha vida, seja com a sua vida, seja com toda a igreja, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos.